Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 7 de março. Vamos às notícias. Pesquisa Quest aponta para a queda de popularidade de Lula. Senado tem reunião para discutir PEC das drogas. E PT decide comandar comissão de saúde na Câmara, isso para blindar Nízia Trindade. A avaliação do trabalho do presidente Lula caiu de uma aprovação de 60%, isso no número de agosto do ano passado, para 51%, em fevereiro deste ano. Já a avaliação do governo despencou de 42% de brasileiros considerando positiva para 35%, isso no mesmo período de tempo. Os números são da pesquisa Genial Quest, divulgada ontem e que ainda repercutem no Palácio. Mais exatamente, na Secretaria de Comunicação, comandada pelo ministro Paulo Pimenta. Logo após a divulgação da pesquisa, Pimenta foi a público atribuir a queda da aprovação de Lula às recentes declarações dele sobre o conflito Israel-Hamas. Para quem não lembra, Lula comparou a atuação de Israel contra a Palestina ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Pimenta também disse que a inflação de alimentos contribuiu para os números negativos. Sobre a pauta dos alimentos, a gente tem uma conta difícil de fechar e que envolve a pauta de mudanças climáticas, algo que não está na alçada de Paulo Pimenta. Já sobre as declarações de Lula, aí sim a gente tem um exemplo claro de como a comunicação do atual governo lida com as crises, colocando mais fogo na fogueira, por assim dizer. Ao invés de defender a retratação do presidente, um simples pedido de desculpas, a equipe de comunicação reforçou o discurso de Lula. Em vez de desviar a atenção e mobilizar a pauta para outros assuntos mais palatáveis, repetiu insistentemente o episódio. E isso com o aval do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, que é Celso Amorim, alguém que há muito tirou o norte da política internacional do governo do Itamaraty, puxando para si esta função. Agora, outros pontos também chamam a atenção na pesquisa. O presidente Lula perdeu espaço no público entre 16 e 34 anos. A aprovação caiu de 59% em agosto, novamente. A comparação tem sido repetidamente com agosto porque foi o pico de popularidade do presidente. Também cresceu a desaprovação na faixa econômica de até 2 salários mínimos. Em agosto, 26% das pessoas deste grupo desaprovavam o trabalho de Lula. Agora são 36%. Lembrando que é nesta faixa econômica que as igrejas evangélicas têm maior inserção e o eleitorado evangélico é justamente aquele que tem mais aderência a Jair Bolsonaro. Esses dois recortes reforçam as dificuldades de comunicação do governo com públicos significativos. Desde o ano passado, a Secretaria de Comunicação investe em reels, em TikToks e até na aproximação com influenciadores digitais. Só que os números atestam que a estratégia de Paulo Pimenta precisa ser revista. O Senado tem reunião nesta quinta para discutir a votação da PEC das drogas. O assunto é tema de julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso entende que deveria ser o Legislativo o responsável pela análise deste assunto. Ontem o STF levou a matéria para a pauta. Só que o ministro Dias Toffoli pediu vistas. O gesto foi entendido como um movimento da política da boa vizinhança, dando tempo para que o Congresso se manifeste. No STF, o placar é de 5-3 pela descriminalização. A discussão principal fica sobre quanto de maconha é possível portar para ser considerado usuário e não traficante. A proposta predominante no Supremo é de 60 gramas. Já o ministro André Mendonça, que votou ontem, defendeu 10 gramas. Vamos ouvir. Em complemento, com vista a estancar, de forma provisória, até que o Congresso Nacional delibere sobre o tema, que eu confiro uma interpretação conforme ao artigo 28, inciso 2 da Lei de Drogas, para que, 1. Nós diferenciemos o usuário do traficante a partir de 10 gramas. Por que 10 gramas? Veja, não estou votando para liberar a droga. Até aí ninguém está votando. E na Câmara teve fim a novela das comissões. O PT decidiu ficar com a Comissão de Saúde em uma estratégia para blindar a ministra Nízia Trindade, blindar da fome do Centrão, que ronda a pasta desde o ano passado. Com isso, cedeu espaço para o PL na Comissão de Educação. Ela será comandada pelo deputado Nicolas Ferreira.
O PL também ficou com o comando da CCJ da Câmara. Ela será presidida pela deputada Carolina de Tone, que é aliada de primeira ordem de Jair Bolsonaro. No site do Antagonista a gente tem a lista completa de quem vai comandar cada comissão. Acessa lá para conferir. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. A mente, como o corpo, só se fortalece no desconforto. Procure-o, vá atrás dele. A mente sedentária, como o corpo sedentário, adoece. Tire a sua da zona de conforto. Exercite-a fora dela. A mente também precisa levantar peso, fazer trilha, correr na orla, nadar no mar. As pessoas que mais se desperdiçam são as que abandonam a mente na adolescência, apegada a ideias tolas e frases feitas da patota, como um corpo restrito a fast food. Desapegue-se. Ninguém amadurece condutas sem rever e refinar o cardápio de pensamentos. As bolhas virtuais mantêm os preguiçosos em adolescência eterna, como uma terra do nunca, sugando mentes para as zonas de conforto. Rasgue essa bolha paralisante. Evite que sua mente fique binária e identitária, como um corpo robotizado, repetindo ações maquinais. O binarismo limita você a enxergar apenas 2 lados em qualquer episódio do mundo real. O identitarismo faz você se identificar com um deles, tomando o outro como errado e mal. Saia desse conto de fadas. Aceite a complexidade da realidade antes de virar refém voluntário de uma polarização idiotizante. Os manipuladores de bolhas políticas faturam votos, cargos e dinheiro em cima desse estado mental, como se você votasse não de 4 em 4 anos, mas todos os dias de todos os anos, como uma mente travada pela veneração de falsos profetas e deuses de Araque. Quando os supostos líderes erram, alopram, dizem barbaridades ou cometem crimes, eles fazem você olhar exclusivamente para o outro lado, tentando se limpar na sujeira alheia. Olhe não só para todos os lados, mas para todas as variáveis de cada situação particular. Busque as notícias e análises que expõem as fontes primárias, que distinguem as nuances, que nomeiam cada elemento, que expressam o todo e as partes, vigiando o poder, contestando ideias tolas e descompactando frases feitas. São essas notícias e análises que geram o desconforto necessário para o fortalecimento da sua vida mental. Vigie-se também. O Antagonista, jornalismo vigilante. Acesse oantagonista.com.br.